Esse vídeo aqui vai ser para fazer uma revisão para a P1 de Filosofia e Educação, do curso Licenciatura de Pedagogia da UENF. Aqui na aula 1, vem falando sobre o papel docente atual. Então, na aula 1, a gente vai usar esse resumo aqui da plataforma, que ele está muito bom para poder eu fazer um conceito, anotações sobre qual seria o papel do docente atual. Aqui você vai ver aqui lidar com as tecnologias, articular teoria com a prática. O educador ele exerce uma função social e política, pois ele está formando cidadãos. Os alunos são futuros cidadãos que vão exercer a democracia no nosso país. E também por isso devemos, como educador, refletir os valores da sociedade. O docente deve estimular o diálogo entre os diversos alunos, fomentar práticas inclusivas e a troca democrática. Então isso já começa desde da primeira infância. Desde quando a criança vai para a escola pela primeira vez, já começa a trabalhar isso com as crianças. Evitar, fazer de tudo para que não aconteça o bullying, conscientizar os alunos sobre isso aí, estimulando valores como solidariedade, cooperação, gerando assim um clima de integração na sala de aula. Na aula 2 a gente vai falar aqui sobre a educação na Grécia Homérica, como começa, com os poetas, e ela é transmitida oralmente de geração a geração. Ela vem ali para formar um cidadão ateniense. A educação no século V surge os sofistas e surge a profissão docente. Quando começa ela está como profissão, eles começam a cobrar para ensinar. Depois também, em contrapartida, vem Sócrates criticando sofística e ensinando também a vocação de ensinar em Sócrates. A educação na Grécia Homérica e a formação do cidadão ateniense, que está na página 22 da apostila, vem falando aqui. Os poetas na Grécia foram promotores de uma forma de viver, de pensar, sentir, enfim, de ver o mundo, transmitido oralmente. Os poemas eram ditos e reditos de geração para geração, contribuindo na consolidação dos valores tradicionais helenos. Grandes nomes aí nesta época, Homero e Hesíodo. Homero, autor da famosa das obras A Ilíada, que narra guerra entre gregos e troianos, e a Odisseia, que conta as extraordinárias peripécias do herói Odisseu ou Ulisses, quando de sua volta à terra natal. Hesíodo, por sua vez, descreveu em Teogonia como aconteceu a geração dos deuses e como estabeleceu a hierarquia olímpica, depois do reinado de Zeus, o pai de toda a dinastia dos deuses de Olimpos. Era daí da montanha do Olimpo que os deuses comandavam a vida na terra e dos semideuses e dos heróis homens comuns. Ambos poetas mostram uma concepção heróica do homem, valores guerreiros, destreza física, capacidade de luta, coragem, lealdade e também valores intelectuais como astúcia, capacidade de reflexão são ressaltados. Surge então os sofistas. Os sofistas eles surgem na Grécia na era de Péricles. Este estadista levou Atenas a uma posição de destaque, até constituir-se um grande império, dominando as cidades da Hélade. Péricles consolidou um domínio sobre o mundo helênico. Houve florescimento econômico, cultural, filosófico, artístico e científico. A democracia interna se fortificou e Atenas aprofundou seu domínio comercial e militar externo. Mas para isso, eles precisavam o quê? Precisavam ser bons oradores. Então o orador passou a tomar o lugar do poeta.
O orador aqui na fase sofista é destaque no lugar do poeta daquela fase homérica. E quem ensinou essas pessoas essa retórica da persuasão? Houve então a necessidade premente de encontrar mestres na arte da retórica e da persuasão. Desse modo surgem os novíssimos e primeiros profissionais do Ocidente, os sofistas. O sofista inicialmente é um termo que alude aos sábios, sófos, de um domínio específico de conhecimento. Os sofistas são os mestres do bem falar, bem argumentar, são os técnicos da retórica. Eles começam a cobrar, eles cobram por seus ensinamentos. Então, quem é o público dos sofistas? Quem são os alunos? Políticos, militares e artistas, porque eles estão interessados em dominar pessoas, dominar terras. Esse ensino pode ser considerado elitista, já que só uns poucos alunos abastados que podiam ter acesso a ele. E quem eram os principais nomes que apareceram aí? Protágoras e Górgias. Protágoras, ele tinha sua tese relativista. Relativismo, para ele, não havia verdades universais, mas opiniões individuais sustentadas por alguns indivíduos ou grupos. Ele sustentou uma tese ao afirmar que o homem é a medida de todas as coisas. Assim, um cidadão pode achar uma guerra injusta e o outro considerá-la justa. O que tem valor para um pode não ter valor para o outro, e isso é o relativismo. O relativismo é quando não há parâmetros únicos, tudo é relativo, tudo depende do ponto de vista de cada um. Agora vem aqui o ceticismo, com quem? Górgias. Para ele, não há possibilidade de obter conhecimento. Todas as teses formuladas pelo homem podem ser consideradas infundadas ou improváveis. Então, os sofistas tiveram assim uma orientação relativista e cética. Para eles, não há valores universais, não há conhecimento verdadeiro, só existem opiniões individuais. E o que para eles interessava era isso, né? As pessoas que contratavam os sofistas tinham interesse de propagar sua opinião individual e propagar, aumentar o seu reino. Para isso, eles tinham que ter uma boa oratória. E quem surge agora? Sócrates. Sócrates surge para questionar os sofistas. Porque na visão dos sofistas, o importante era vencer confrontos verbais, impor a própria opinião, falar bem, persuadir. Então, Sócrates vem em contrapartida, defendendo o diálogo. Para ele era importante o diálogo. Aqui o ponto de partida para ele era preciso partir do autoconhecimento. Frase dele: conheça-te a ti mesmo. Ele usava ironia afirmando: só sei que nada sei. Todo mundo conhece essa famosa frase de Sócrates. Por quê? Ele fazia um questionamento aos seus alunos para que junto eles construíssem, instigando o cidadão a pensar. Assim como foi que a gente vê aí várias influências atuais de vários teóricos, Paulo Freire também, que valoriza esse diálogo entre professor e aluno, e esse diálogo até é importante também na sala de aula. Então aqui está falando aqui, docente por vocação. Como é a docência socrática? É aquela realizada por amor, por vocação, por convicção filosófica. Temos aqui também a dialética, que significa que a verdade e o conhecimento surgem no diálogo. O mestre não ensina, ele deve saber perguntar para que o discente chegue à verdade. Então, essa dialética terá como corolário a maiêutica. E a maiêutica veio de quem? Foi Sócrates,
que brincou com a profissão de sua mãe, que era fenareta, que era parteira. Ele afirma não ser sábio, mas ajuda a parir a ideia dos outros. Em que consiste a maiêutica socrática? Consiste em ajudar o outro a obter seus próprios conhecimentos por meio das perguntas. Então vem um questionamento que pode ser cobrado em prova. Como é a docência socrática? É aquela realizada por amor, por vocação. Aqui no resumo dessa aula a gente pode ver aqui sofistas, primeiros professores profissionais do Ocidente. Neles está a origem da docência, entendido como trabalho específico remunerado. E Sócrates, por sua vez, apresentou outra concepção de docência, baseada no amor ao discípulo, na procura conjunta da verdade e no diálogo. A aula 3 a gente pode ver aqui esse resumo aqui, que ele está muito bom, que pode ser algo que pode ser cobrado, está praticamente nesse resumo, que é o areté e a paideia. O conceito de areté, ele é uma expressão originária de um ideal educativo grego da época homérica. O período helênico é um ideal conquistado na busca de realização a partir de um modelo de homem. A excelência simbolizada na figura dos heróis, Aquiles e Ulisses. O poeta homérico representa seus poemas Ilíada e Odisseia. O modelo de excelência do homem grego é considerado o grande educador na Grécia Antiga. E o termo na paideia, ela surge ali naquela época ali dos sofistas, né? E como formação do cidadão, né? Eles surgem com práticas pedagógicas, concepções filosóficas, baseado aí em argumentação e retórica. Em contrapartida, Sócrates desenvolve o método maiêutico, vamos gravar essa palavra, propondo uma educação voltada para a reflexão racional, isto é, para o aperfeiçoamento através da reflexão de nosso entendimento comum ou crenças habituais. E já Platão, mais tarde, propõe o quê? Uma educação que possa garantir um funcionamento de um Estado justo governado por filósofos reis.